Olá, boa noite a todos, nossos amigos aqui que estão conosco diretamente, da Web Rádio Fraternidade, para mais um programa, de perguntas e respostas acerca dos transtornos mentais e todo o espectro aí de saúde mental, de todas as questões que vão sendo trabalhadas, agora de 15 em 15 dias, que a gente está aqui, prontos, preparados para receber as perguntas, e de certa forma vamos aguardar o carinho, das perguntas dos amigos, e desde já pedimos para que compartilhem esse programa, para que curtam, a página da Web Rádio Fraternidade, para que também possamos divulgar para pessoas que estejam necessitadas para fazerem perguntas, e durante essa uma hora estamos aqui à disposição. Então, nesse primeiro momento, eu e o Roberto aqui, Roberto, e Ivana não pôde estar aqui conosco, mas está na transmissão aqui, no background. E boa noite, Roberto. Boa noite, se apresente, E vamos fazer uma prece, para começar. Vamos. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, vamos fazer desse programa, dessa noite, uma noite muito especial, falando sobre saúde mental. Amém, meu caro. Faz a prece, Roberto. Vamos lá, então. Vamos agradecer a Deus que nos dê muita luz nessa noite, que a gente tenha, que a gente consiga chegar nas pessoas que estão precisando de ajuda, que essas pessoas recebam um retorno nosso. Vamos pedir luz para Jesus, para os benfeitores que aqui estão nos acompanhando, e vamos pedir uma energia boa, boas vibrações, para que a gente consiga, mais uma vez, repetindo, chegar em lares onde que exista dor, dúvidas, sofrimentos. Então, que seja um programa feito com muito amor e carinho. E muito obrigado por esse momento. Assim seja. Amém. Seja a forma como for, Roberto? Então, Roberto, para a gente começar, conforme a gente combinou, também pedir a participação do público, a gente falar de uma temática que é muito interessante e que nesse momento a gente está muito debruçado, tanto eu quanto você, que é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente tem percebido, um crescente, boom, de pessoas com transtorno, de fato, diagnosticadas, profissionais sérios, e também uma outra gama de pessoas que estão muito desconectadas, dispersas com relação aos aspectos da vida, do cotidiano. Então, acho que é uma temática interessante, para a gente trabalhar aqui. Então, trazendo a perspectiva biopsicoespiritual, biopsicossocial e espiritual, em todas as suas dimensões, a gente pode começar pelo biológico. Então, primeiro, acho que você, como psiquiatra, poderia dizer para a gente o que é esse transtorno, para a gente fazer essa primeira levantada de bola, essa primeira puxada, esse primeiro recorte dentro do aspecto da Terra. O que a Terra fala sobre o TDAH, o que a Terra fala sobre essas questões que envolvem o TDAH. E a gente vai trocando para a gente avançar. Ótimo. Então, o TDAH é um transtorno, do neurodesenvolvimento, ou seja, no desenvolvimento mental das células,
há algumas alterações. Então, nesse desenvolvimento, e já existem estudos que falam em fatores, né, que vêm lá desde a gestação, e fatores genéticos também, que englobam esse transtorno. Então, é um transtorno dentro do neurodesenvolvimento. Não é, antigamente se falava muito em TDAH em crianças, hoje a gente sabe que também adultos é uma realidade, e mais ou menos 60% daqueles que têm sintomas de déficit de atenção e hiperatividade na infância vão ter na idade adulta também alguma coisa, né? Bom, o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? É uma dificuldade muito grande, tá? De uma pessoa, uma criança, né? E isso pode ser identificado já nos 3 anos de idade, de manter o foco, né? A atenção, a concentração, e uma dificuldade de interromper movimentos. Né? Aquela criança, né? Nós soubemos que crianças usam muito o corpo e são muito agitadas, né? As crianças têm essa característica, mas é uma exacerbação, é quase uma incapacidade de parar, é uma incapacidade de se concentrar e de reter conhecimento, porque não consegue, às vezes, prestar atenção para manter aquela concentração. Então, do ponto de vista bioquímico, né, Rafa, muitos neurotransmissores e regiões cerebrais, elas são estudadas. O que os cientistas começaram a identificar? Que um neurotransmissor em específico, entre outros, mas o mais responsável, digamos assim, a dopamina, ela tem algumas alterações, e não só a dopamina em si, mas também se encontram algumas alterações em receptores. Tem algumas teorias que falam que não é só a dopamina, mas alguns receptores dopaminérgicos que também podem ter algum tipo de alteração, tá? E geralmente é na área mais nobre do cérebro, que é a parte do córtex pré-frontal. Então, essa alteração de dopamina, de receptores, né? Nessa área do cérebro, onde que é responsável pelo foco, pela concentração, pelo juízo, né? Memorização, acarreta, então, sintomas. Né? É o que se estuda hoje e é o que se chegou, né? E teve um avanço muito grande nos estudos quando começaram os exames de imagem neuro, né? Começaram a descobrir áreas do cérebro que trabalhavam menos, mais, né? E então se identificou essas alterações no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Geralmente hoje, se qualquer pessoa for estudar, vai chegar na questão da dopaminérgica, mas a gente sabe que tem outros neurotransmissores envolvidos também, né? Sistema glutamatérgico, noradrenalina, o sistema GABAérgico, então, né? Então a gente tem vários neurotransmissores, né? Tem várias alterações. E tem alguns subtipos, né? Não é todo mundo com a mesma sintomatologia, não é todo mundo com déficit de atenção e hiperatividade. Muitas vezes tem pessoas que têm mais déficit de atenção e não têm hiperatividade. Ou tem aquela pessoa que tem hiperatividade, mas não tem déficit de atenção, e tem o transtorno misto. Então são 3 tipos. Hoje existe muitas pessoas sendo diagnosticadas, aumentou muito esse diagnóstico, de uma forma, às vezes, exponencial, assustadora, digamos assim, né? E está tentando se descobrir o porquê, né? E daí já abre-se uma discussão imensa, né? Tem países que têm mais déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, países que têm um sistema mais rígido, que querem pessoas que sejam tudo de um mesmo padrão, né? Existe mais o diagnóstico, os estudos dizem isso, apontam isso também, né? Aumento de poluentes, de má nutrição, entre outras coisas,
também pode aumentar o risco, né, do déficit de atenção e hiperatividade. Então, são vários fatores, né, que envolvem no surgimento dessa patologia, que ela é complexa, né, e ela também ela é muito... hoje se cria uma expectativa de tratamento muito medicamentoso, né? Existe como uma forma só de tratar. Então, muitos estudos têm apontado que existem outras formas de tratar, e muitas vezes, por exemplo, esses remédios, anfetaminas ou remédios parecidos com anfetaminas, eles podem até causar outros transtornos, né? Então, tem que ter um bom senso muito grande na hora de tratar. E muita gente fala que tem esse transtorno para poder usar esses remédios, né, que são remédios que causam doping cognitivo. Então, é um assunto bem amplo. Acho que nós temos bastante coisa para conversar a respeito disso, né, Rafa? Não, com certeza, Roberto. Você tocou em alguns pontos, né? Primeiro, explanou muito bem, né? Essa questão do TDAH. Você sabe que eu tenho, né? Eu tenho um diagnóstico, né? De TDA, não tenho o H, né? Mas é um déficit de atenção muito, muito robusto, né? Assim, muito flagrante, né? Então, para mim, sempre foi uma dificuldade muito grande, né? De estruturar as coisas, né? De pensar, de me organizar enquanto ser humano, né? E de me concentrar também, né? E também de esperar. Você sabe muito bem disso. Para mim é tudo muito, né? É diferente, né? Então mas uma coisa que nos chama atenção, eu digo aqui na condição de um psicólogo, né? Além de espírita, quando alguém chega para mim com TDAH, eu sempre eu peço o diagnóstico. Cadê? Né? Cadê o diagnóstico? Eu preciso desse diagnóstico. Né? Quem fez esse diagnóstico? Com base em quê? Né? Porque senão a gente trata mal na parte medicamentosa, a gente está falando da parte biológica, né? Se nós não tivermos uma exata noção, por exemplo, de que a pessoa tem um TDAH, você pode jogar a pessoa num transtorno geral de ansiedade, né? E assim como eu tenho alguns pacientes com TDAH, mas também tem bipolaridade. Se você colocar uma anfetamina, né, Roberto, você vai jogar a pessoa na euforia, no processo eufórico, né, que é muito comum no processo bipolar. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande. Eu acredito, né, que os diagnósticos, eles precisam fazer mais parte da vida do ser humano, não para rotular ninguém. O objetivo não é rotular pessoas, mas para que a gente possa ter por exemplo, como é que eu vou tratar terapeuticamente alguém na clínica, né? Como é que eu vou entender o que a pessoa tem, que estratégias emocionais nós vamos elaborar se eu não tenho esse diagnóstico muito bem. Então eu tenho esse costume, né, de pedir. Eu tenho pessoas que fazem o psicodiagnóstico, né, que desenvolvem, então eu encaminho. Ao mesmo tempo, a gente também percebe que em muitas situações a pessoa acha que tem, mas ela está muito dispersa, né? Então, graças a Deus, hoje, né, a gente, em estudos, né, que a gente vem fazendo para esse livro, né, sobre o TDAH, a gente vem estudando algumas coisas que, por exemplo, a pessoa com TDAH, ela é bem diferente. A formatação do cérebro, né? O cérebro é muito diferente. Então, você tem um atraso no desenvolvimento cerebral. Então, é um transtorno sério. Então, a gente tem que tratar de forma séria. Como é que você vai medicar como psiquiatra, né? Se a gente tem um achismo, se a pessoa tem ou não tem um transtorno. Então, isso é muito sério. Muito sério. E outra, né? Por exemplo, hoje chegou um adolescente no meu consultório
com diagnóstico de um autismo leve e TDAH. E foi indicada uma medicação para ele, a Ritalina. E é um menino que magro, muito magro, né? Até era uma queixa, né? Que não conseguia ganhar peso. Não teve uma boa resposta com a Ritalina e a mãe não achou que seria adequado o uso dessa medicação e ela queria uma outra opinião de algum outro médico, né? Bom, vendo os exames do menino, tinha muita coisa alterada nos exames dele, né? Tinha até uma questão de anemia, entre outras coisas, né? Então, se essa mãe não tivesse acatado o uso dessa medicação, que foi dada, eu acho que na primeira, segunda consulta, esse menino teria emagrecido mais, não teria conseguido comer, não teria sido investigado outras questões, né? Vitamina D, B12, hemograma. Então, às vezes... Consequências graves, né, Roberto? Consequências. Ou se não, outro paciente, agora me recordei, que dizia que tinha déficit de atenção, né? Mas era usuário de cannabis, de maconha. Poxa, não. Vamos tirar essa substância e investigar realmente se tem ou não esse transtorno. Ou pessoas que chegam no consultório médico, psiquiátrico, realçando os sintomas desse transtorno para receberem a medicação. Porque querem trabalhar mais, querem estudar mais, às vezes estão trabalhando e estudando para alguma prova. Então, como conseguir essa medicação controlada, né? Começam a forjar sintomas. Ou mais, pessoas que têm uma vida, né, Rafa, desequilibrada, inflamada, né, e de alguma forma não se cuidam, e de alguma forma isso pode acarretar, né, o aumento do sintoma em quem já tem o TDAH ou até o surgimento de sintomas parecidos. Agrava, né? Agrava. E hoje, muito a questão de telas, né? Pessoas que um adolescente, é muito comum, eu perguntei para uma adolescente em consulta se ela assistia filme, se ela tinha assistido um filme tal, que era um tema relacionado que nós estávamos tratando, e ela falou, eu não consigo mais assistir filme, eu gosto de coisa rápida, e eu não consigo nem ver série, eu gosto de... Então, aquele ritmo de ver pequenos materiais, assim, vídeos, né, que tem em redes sociais hoje, né, bem comum, e tudo muito rápido, e isso vai acarretar também um problema de concentração para fazer uma concentração para ler um livro, para daqui a pouco se concentrar para ler alguma outra coisa, né? Então, é bem amplo. Então, é muito bem colocado isso que tu falaste, Rafa, sobre a certeza do diagnóstico. Porque muita coisa pode simular um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Acho que nós temos uma pergunta ali. A Cláudia Regina. A hipnoterapia é indicado para quadros de ansiedade e depressão? Bom, a hipnoterapia ela foi muito, primeiramente, muito obrigado pela pergunta e pela participação, né? Então, realço aqui o convite para que todos que tenham dúvida, tanto de TDAH ou alguma outra dúvida no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por favor,
pergunte aqui, estamos aqui para isso. Né? Nós estamos conversando, mas o intuito é responder. Né? Então, coloquem perguntas aí, por favor. Mas a hipnoterapia foi uma moda muito grande ali no começo do século passado. Né? Se estudava bastante e se descobriu que ela era... Hoje voltou, tem um grupo fazendo mais, né? Mas antigamente se viu que ela tinha sim uma resposta, mas era uma resposta, digamos, dita por alguns autores autolimitada. O que é autolimitada? Ela era por um período, ela tirava alguns sintomas por algum período. Por exemplo, tu podia fazer uma hipnoterapia para uma pessoa que estava ansiosa, essa pessoa, de fato, muitas vezes ela melhorava, saía da sessão de hipnoterapia melhor, passava alguns dias melhores, mas ao longo de um período, os sintomas de ansiedade ou de depressão, que nem houve essa pergunta, eles voltavam, né? Então, o que eu acho, tá? Agora eu vou falar Roberto Nicola, depois eu vou passar a palavra para o Rafa, mas eu acho que pode ser uma boa técnica complementar, tá? Aliada a outras técnicas, né? Se tu encontrar uma pessoa que faça um bom trabalho dentro da hipnoterapia, tu acredita, tu se sinta bem, e isso de alguma forma te ajuda, associado a outras modalidades terapêuticas que tem alguma, né, algo mais robusto, assim, em termos de referência, por exemplo, um acompanhamento com um médico, psiquiatra, ou até mesmo psicoterapia com um psicólogo, não? Agregando, entre outras coisas, que a gente sabe que ajuda bastante, né? Exercício físico, uma vida equilibrada, tu tentar descobrir o foco da depressão, da ansiedade, e tu fizeres hipnoterapia também associada a toda essa rede essa construção, né? Eu acho que é válido, sim. E você, Rafa, o que você acha? Eu também acho que é um processo que vale a pena como complemento, né? No entanto, que foi algo que foi tentado por Freud, né? Ser instalado, né, nos pacientes dele, e ele percebeu exatamente isso que você disse, né? Essa questão da limitação do tratamento, mas se algo faz bem, se algo traz, né, através das evidências, se algo traz algum benefício para o ser, né, a gente não pode descartar. Então, de certa forma, sabendo da limitação, pode auxiliar, de fato, como complemento. Eu penso muito semelhante mesmo, né? E isso que a literatura diz, né, para não descartar, né, exatamente, né? Não, exatamente. E uma coisa muito interessante que o Freud, ele era um péssimo hipnoterapeuta, né? Ele não conseguia fazer com que as pessoas entrassem em hipnose. E foi a partir daí... Ele tinha TDAH, então ele não conseguia, nem ele, imagina. Então, ele começou, nas sessões que ele não conseguia, as pessoas iam conversando e conversando, e ele foi percebendo, né, que através do fio associativo de ideias também estava o inconsciente, né? E a partir daí ele formou... Tinha muito mais coisa, né? O grande passo da hipnose foi a abertura, digamos assim, mais próximo do inconsciente, né? Ali ficou muito nítido muitas coisas, né? E o poder da sugestão. Sim. Né? De alguma forma foi muito importante o processo da hipnoterapia, né, Roberto? Então, a gente sempre tem que agradecer, porque a partir daquilo que Freud olha todo o inconsciente, né? A Jung vem aprofundar o inconsciente coletivo, então muitos outros, né, se debruçaram e continuamos, né, estudando. Né? O mais bacana é que a psicologia é uma ciência nova. E tem hipnoterapeutas muito bons, muito sérios, fazem trabalhos sérios, né? E que ajudam muitas pessoas. Então, mas no meu ponto de vista, ela tem que ser um trabalho complementar. Né? E esse ponto mais grave, a ansiedade,
e mais grave a depressão, mais importante essa rede de apoio com psiquiatra, psicólogo, exercício físico, alimentação, entre outras coisas. Sem entrar até na questão da espiritualidade, que também é muito importante. Sim. Não sei se essa resposta... gostaria que quem fez a resposta, eu esqueci o nome quem fez, mas se quiser... Cláudia Regina. A Cláudia, se a Cláudia tiver mais alguma dúvida, por favor, Cláudia, faça aqui para a Cláudia Regina, isso. Então, se ficou respondido também, e obrigado pela pergunta. Uma coisa também que é muito importante, né, Roberto, que as pessoas pouco falam, né? Quando a pessoa de fato tem o diagnóstico do TDAH, as pessoas acreditam que é só uma desatenção e a pessoa não conseguir ficar sentada, né? Mas, na verdade, existe um contexto muito maior, e só quem quem estuda, de fato, de uma forma mais aprofundada, sabe das consequências, né? Porque, muitas vezes, a pessoa tem TDAH, diz assim, como se fosse algo bobo, né? Algo infantil, né? Que é fácil. Não é fácil conviver, né? É algo que todos os dias você tem que ter uma rotina de funcionamento, senão você não funciona bem. Então, eu percebo que tem alguns efeitos colaterais desse tratamento, como a gente vem conversando, que é uma impulsividade muito grande, né? Então, muitas vezes, diante das questões da vida, você fala, poxa, de onde é que vem essa impulsividade? Mas está aqui, né? Está dentro de mim. Aí vem a autorregulação emocional, mas existe um colateral dessa deficiência dopaminérgica, né? E também daquelas coisas, uma coisa que eu sempre ouvia, né? Menino preguiçoso, né? Desorganizado, e você acaba crescendo acreditando naquilo. Sabe que os e não é uma questão de preguiça, né? É uma deficiência, é um déficit dopaminérgico. Por isso que a necessidade do diagnóstico para você diferenciar a preguiça de um déficit dopaminérgico. Isso me preocupa, porque tem adultos por aí que têm o transtorno e sofrem muito por conta da gravidade das consequências desse transtorno, e tem um grupo que acha que tem e não tem. Então, por isso que eu acho que o assunto tem que ser tratado de uma forma muito séria, muito consistente, né? Muito desmistificada, né? Para a gente não achar que tudo não é assim, né? E cada um vai ter uma coisa, né? Porque eu já percebo que alguns pacientes, conversando com alguns pacientes, alguns vão ter mais desatenção, outros vão ser mais hiperativos, e alguns vão ser mais impulsivos, né? Então, eu não sei, mas eu acredito muito, Roberto, pessoalmente, que lá na frente a gente vai ter até uma diferenciação do diagnóstico TDAH. Porque cada um tem uma singularidade. Não dá para encaixar o transtorno TDAH em determinada pessoa, né? Ele se manifesta através de sintomas, né? Que é de fato, né, essa desconcentração. Mas eu acho que o pior, o mais difícil, é a impulsividade e a danificação das funções executivas. Porque você tem dificuldade de ser detalhista. Embora a gente tenha uma alta criatividade, né, sermos pessoas altamente criativas, somos pessoas que somos capazes de construir uma casa, mas não fazemos nunca o acabamento. E o acabamento é importante, a gente tem que acabar, né? Então é muito bacana quando a gente tem ao nosso lado ali pessoas e aí vem a questão do orgulho, né? Que a pessoa tem que admitir que tem o transtorno. Falar, olha, eu sou boa até aqui, agora é contigo, entendeu? E você delegar as coisas que você não é bom, porque se você tem um déficit nas suas funções executivas, né?
você tem dificuldade de se organizar, você tem dificuldade com horário, você tem dificuldade, uma série de dificuldades. Né? Eu tenho uma série de problemas com isso. Mas eu explico para as pessoas, eu digo para as pessoas, eu converso, eu peço ajuda. Né? E não é fácil. Eu acho que essa questão das funções executivas frustra tanto o ser humano que isso ao longo do tempo gera uma depressão. Os estudos apontam isso, né, Rafa? Os estudos apontam que acho que 30% de quem tem o transtorno evolui para transtornos secundários. Tá? O que são os transtornos secundários? São outros transtornos dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, que são acarretados pelo transtorno primário. Esse que tu falaste da questão da depressão, a pessoa começa a colecionar desvalimentos, digamos assim, porque ela é tida como aquela pessoa preguiçoso, que não para quieto, que quer chamar atenção, o burro, que não consegue aprender o que está simples, tem que estudar mais que os outros, muitas vezes. Então, se cria muitas coisas que a pessoa começa a acreditar que ela é daquele jeito, porque ela é inferior, né? E pasmem, pessoal, assim, ó, uma coisa que eu acho que nunca comentei contigo, Rafa, ou se comentei foi mas as pessoas mais interessantes do ponto de vista mental que eu conheci dentro da psiquiatria e fora da psiquiatria também, eram pessoas que tinham déficit de atenção e hiperatividade e foram pessoas que aprenderam a viver com um transtorno, se adaptaram, se entenderam, né? Se adaptaram, e daí são pessoas multitarefas. Daí tu sai de um transtorno para uma atenção multifocal. O que é uma pessoa com atenção multifocal, né? É aquela pessoa que está escrevendo um livro, que trabalha, que dá palestra, que está interessada num esporte, que está sempre se reinventando, está sempre buscando algo novo para fazer. Quando ela começa a buscar vias dopaminérgicas saudáveis, né, ela dá um salto quântico no tratamento. Então, o que era transtorno se transforma em um dom, né? Uma pessoa, essa hiperatividade se transforma em energia, essa deficiência de focar em uma coisa só deixa a pessoa versátil. Tu entende? Então, deixa a pessoa criativa. Então, tem vários relatos de pessoas que descobriram no meio de um transtorno questões autorais ricas e deixaram de tentar fazer parte de um próximo tijolo no muro, né? de uma forma que o social pede, e elas se encontraram de uma forma autoral, e são pessoas muito ricas, que têm multi-interesses, que têm uma energia fora do comum, foram as pessoas mais sensacionais que eu conheci. Então, a questão, tu pode transformar isso, que é dito um transtorno, em algo que vai te dar vantagens. Por exemplo, e outra coisa, pessoal. Bom, meu filho recebeu o diagnóstico de transtorno de atenção e hiperatividade. Poxa, o cérebro ele vai se desenvolver até os 25 anos. Sim. Tem muito caminho, tem muito recurso para ser tratado. Enquanto o cérebro está mais nessa plasticidade, como a gente usa um termo bonito, né, na neuro. O que é a plasticidade? É a capacidade do cérebro se moldar. Então, essa capacidade vai até os 25 anos. E muitas das funções do cérebro, para o resto da vida, ele vai se mostrando plástico, vai se adaptando à estrutura, se tu der o que ele precisa. Agora, se tu... quem tem déficit de atenção e hiperatividade busca muito a dopamina que falta, né? E busca muitas vezes numa substância psicoativa. O que seria a substância psicoativa? Poxa, pode ser o álcool, pode ser, sei lá, o cigarro, pode ser a maconha,
Pode ser alguma droga, pode ser comida, pode ser jogo, pode ser comportamentos de risco, né, que dão aquela adrenalina, que tem aquela descarga de dopamina. Então, a pessoa começa a buscar isso. Por isso que a impulsividade, né, ela pode até, um comportamento, principalmente no adolescente, ficar muito perigoso, porque a pessoa vai se permitir acelerar mais com o carro, a beber, dirigir, a fazer outras coisas assim nesse intuito. Então, se coloca muito em risco, tá? E outro exemplo de pessoas que se dão bem com essa hiperatividade são atletas. Eu trabalho com vários atletas e eu consigo enxergar assim que os atletas com mais hiperatividade, né, eles têm ganhos muito grandes dentro do esporte. Muitas vezes eles têm dificuldade de focar, mas isso é trabalhando. Mas a hiperatividade dentro de um jogo, e quando existe um hiperfoco, eles têm um desempenho fora da média, acima da média, né? Então, a gente pode, eu quis trazer isso, né, porque não é um diagnóstico derradeiro. Não é uma sentença. Não é uma sentença. Jamais será. E tu pode, sim, se adaptar e ter grandes ganhos, né? Tem toda a dificuldade, não é fácil, né? Tem coisas que dá para ser trabalhado em terapia, tem questões que devem ser trabalhadas com médico, tem muitas coisas relacionadas ao teu estilo de vida, com a sintomatologia. Então, não é só o remédio e não é uma sentença. E corroborando, né, com o que você está falando, né, de alguma forma, quando você tem a oportunidade, por exemplo, quando você dá errado em algumas coisas, né, isso ao longo do tempo vai se tornando uma frustração e você tem medo de errar de novo. Então a pessoa começa a procrastinar, né, e também a procrastinação é um tanto quanto essa questão do déficit, né, dopaminérgico, né, quando de fato tem ali a presença do transtorno, né. Isso é muito, muito gritante para mim, pelo menos. Então, mas algo que você colocou que é muito bonito. Por exemplo, quando nós conversamos, né, sobre as questões inflamatórias, eu desconhecia isso. Então, eu comecei, né, a fazer atividade física, comecei agora de novo a fazer uma dieta, né, a tentar, não essa dieta perfeita, né, que você me passou, não rolou. Mas pelo menos eu passei a me cuidar mais, eu comecei a fazer exercício pelo menos 2, 3 vezes por semana. Então, querendo ou não, houve uma desinflamação e eu senti naturalmente uma melhora, né? Por exemplo, quando eu tomo um psicoestimulante de alto miligrama, eu fico ansioso, então não me faz bem. Então você conseguiu me trazer uma medicação que me trouxe vitalidade, e nos dias que eu não a tomo, eu sinto o cansaço. É impressionante. Eu perco a vitalidade, né? Então, e outras coisas lá que você passa, né? Que é tirosina, L-tirosina, né? Aquelas outras, o zinco, o magnésio, né? Que são importantíssimas também. Claro, e eu dou instrumento para o corpo produzir mais aquele neurotransmissor ou aqueles neurotransmissores que às vezes estão sendo comprometidos. E muitas vezes, além do transtorno, né, Rafa, esse comprometimento, ele vem através de uma má gerência, às vezes alimentar, um processo inflamatório, vitamina D baixa, a pessoa está inflamada, ela come muitas vezes, e não estou falando do teu caso, mas de forma geral, que eu encontro muito no consultório, pessoas que são inflamadas, assim, porque tem uma alimentação muito ruim. Mas eu estava assim. E pessoas que não sabem que estão inflamadas. E quando começa a desinflamar, aquela dermatite some, aquela rinite desaparece, aquele cansaço
não tem mais, aquela dor de cabeça, aquele sono no final do dia desaparece, começa a dormir melhor, só tirando, né, alguns alimentos ruins. E isso é muito legal de ver. Não melhora só no TDAH, mas melhora em vários tipos de transtornos. Né? E daí a pessoa Você atenua, né? Atenua o transtorno. E muitas vezes, quando a pessoa está numa fase de desenvolvimento, pode combater sintomas. E tu pode aumentar a chance da pessoa não desenvolver isso na fase adulta. Sim. Esse processo é extremamente importante mesmo. E eu nunca havia me atentado para essa questão inflamatória, né? E agora, estudando, me aprofundando, né? Isso é muito real, é muito vívido, né? E quando eu não faço mais atividade física, eu sinto falta. Parece que as coisas ficam mais no lugar, mais organizadas, né? E outra coisa também que eu percebo, e também de forma empírica, e hoje também dentro das estratégias emocionais, é o ambiente organizado. Porque o ambiente organizado para a pessoa com TDAH, a nossa mente já é desorganizada, por si só. Então a gente tem que trazer para o papel, a gente precisa de uma ambiência mais organizada, e isso influencia no comportamento. Isso influencia numa rotina. E também outra questão, por exemplo, eu quero ler um livro. Eu tenho que sentar numa biblioteca, num lugar sem muita distração para eu focar nisso. Então, eu achei muito bonito, Roberto, uma pesquisa que eu li, e eu fiquei animado. Eu falei, eu posso conseguir ter mais performance do que alguém que não tem TDAH. E até te mandar isso, ainda não mandei. Mas no livro Foco Roubado, que é um livro maravilhoso, um livro maravilhoso. E assim, lá está dizendo que a pessoa, que quando nós estamos fazendo só uma tarefa naquele momento, nós conseguimos produzir muito mais, seja com TDAH, seja sem TDAH. Mas as pessoas, de uma maneira geral, estão adotando uma posição de multitarefa. Então, nós somos multitarefas. Tem pessoas que colocam 3 telas, eu já vi, principalmente coworking. A pessoa está lá com a tela aqui, o WhatsApp aqui, o e-mail aqui, o negócio aqui, fazendo tudo ao mesmo tempo. E nós não temos capacidade de processar isso tudo. Então, esse excesso de redes sociais, esse excesso de multitarefas, esse excesso de querer ser produtivo, está tornando o quê? As pessoas altamente improdutivas. Então, por exemplo, a cada minuto, uma pessoa que é jovem faz uma alternância de tarefa. Isso são estudos científicos. E a cada 3 minutos, um adulto. E para você voltar àquela mesma concentração de antes, requer 23 minutos. Nossa. Ou seja, o dia inteiro você está desfocado. O dia inteiro você está disperso. Aí eu fui descobrir que você falou da cannabis, né? Pessoas que usam cannabis ou até a maconha, né? Tem um QI menos 5. Pessoas que têm TDAH têm um QI menos 10. Menos 9, perdão. E quem está desfocado tem menos 10. Aí eu falei, opa, é a janela. E tu sabe, eu vi um relato, né, um canal espírita de uma pessoa que teve uma experiência quase morte. Ela saiu, ela teve uma projeção, saiu, e ela... Era interessante o relato dela. Ela relatou que ela foi se aproximando de outras pessoas e ela sentia que as outras pessoas estavam, entre aspas, no módulo zumbi. Acordavam, saíam, trabalhavam, faziam as coisas e não pensavam naquilo que estavam fazendo. Exato. Pessoas que estavam presas num grau de consciência inferior, porque estavam num módulo, digamos, automático, vivendo uma prisão.
não tendo autoria, que ruim, né? Não tendo autoria, não exercendo o juízo crítico de uma forma mais ampla e refém dessas demandas dessa vida horizontal, plana, né? De viver esses estímulos, né? E parece que tu não foca, parece que tu não pensa, parece que não reflete, não sai nessa vida mais transversal, não transcende, e cheio de foco, e tu fica preso numa bolha no dia a dia. Então tu vê que relato bonito, né? Bonito, né? E isso bate, de acordo também com as pesquisas, né? Esse mesmo livro, Roberto, ele diz que na Idade Média, o que nós consumimos durante toda uma encarnação de formação equivalia a um jornal de 85 páginas. Toda uma encarnação, em média por pessoa, né? Esse número, ele cresce em 2005 para 40 jornais de 85 páginas de informação em um dia, Roberto. Um dia. E agora, em 2017, nós já estamos em 170 jornais de 85 páginas de informação em um dia. Então, se nós quisermos sentar para ler 170 jornais por dia, só de informações diferenciadas, a gente perde completamente o foco. E é isso que está acontecendo. A gente querendo ser bom em tudo, a gente querendo ser multitarefa, só que o nosso cérebro só consegue fazer uma tarefa de cada vez. Embora seja uma máquina super potente, né? E tem uma coisa, né, Rafa? As notícias que têm mais views, digamos assim, são notícias que mexem com o teu sistema dopaminérgico. Então não é à toa uma notícia sensacionalista, a frase que usam para chamar a atenção são frases ou palavras, né, que dá esse susto, que dá esse ímpeto de ir atrás da notícia. E daí, geralmente, o medo, o temor é muito atrativo, então tu fica naquela coisa de buscar um assunto, e geralmente dentro de uma esfera, de uma vibração mais negativa, e tu não consegue sair daquilo, né? Tu não sabe, Rafa, mas assim, o que eu ajudo as pessoas em consultório falando: desliga a televisão, sai do celular, desliga, olha para o lado, olha para o agora, e as pessoas não se suportam, não suportam a sua própria companhia, não conseguem lidar com o tédio de não ter algo quando vai no banheiro, né? Tem que ter no banheiro com o celular, né? Celular, ou com, né? Então é doentio. Isso com certeza vai mexer no foco, vai mexer, e muitas pessoas que estão nesse ciclo de uma incapacidade de manter o foco por causa desse hiperestimulação do sistema dopaminérgico, elas estão sendo diagnosticadas também com TDAH, e talvez não tenham. Mas os sintomas são muito maiores de alguém que tem, entendeu? Então, acaba que a pessoa adquire, mesmo que não seja, né? O que tem de pessoas falando: nunca tive dificuldade, mas a partir dos 20 anos eu comecei com problema. Não, é uma doença do neurodesenvolvimento. Ela não surge na idade, ela surge sempre na infância. A pessoa vai ter dificuldade sempre, vindo lá de trás. E daí tu pode ter uma melhora ao longo do tempo dos sintomas. Mas o que está chegando de pessoas com os mesmos sintomas, né, e a partir de uma certa idade, é uma exacerbação, né, do uso desse sistema dopaminérgico, o que é muito preocupante. Sim, eu acho que os próximos DSMs, né, a gente está nos 5 ou 6, né, não sei, perdão. Estamos no 5, né?
no 5, né? Eu acho que vai ter que ser revista essa questão, porque, de uma certa forma, se você tem uma pessoa hiper desfocada, você tem um hiperfoco, mas você tem um hiper desfoco. Então, se você tem sintomas de pessoas muito desfocadas, para a gente separar o que é TDAH do que não é, talvez seja necessário, porque isso acaba virando um transtorno, isso incapacita as pessoas, incapacita delas se relacionarem, incapacita que elas façam trabalho, incapacita a saúde mental, incapacita tudo. Então, isso talvez tenha que ser medido, né, pelas associações de saúde mental, porque é tão incapacitante quanto alguém que tenha TDAH, entendeu? É tão incapacitante porque você está disperso. E a pessoa, geralmente, se não se cuidar, né, o que acontece? O estilo de vida dela está fazendo com que surjam esses sintomas. O tipo de vídeo que ela está vendo, toda a hiperestimulação. O que acontece, né, Rafa? Daí chega, muitas vezes, e busca medicamentos, como anfetaminas ou remédios parecidos com anfetaminas, né? E daí não resolve o problema, mascara o problema. Daí tu vai ter outros problemas. Então, tu fica se remediando através da medicação, através do remédio, né? O remédio remedia, e tu não muda o teu comportamento que está causando, né? Então tem uma frase muito bonita que fala assim: sempre quando um paciente procurar ajuda para o psicólogo, para o psiquiatra, procurar a cura, né? O psicólogo ou o psiquiatra ou o médico tem que olhar bem no fundo dos olhos do paciente e perguntar para ele: e tu estás disposto a deixar de lado tudo aquilo que te adoeceu? Né? Então, Hipócrates. É o pai, né? Nosso pai é o pai da medicina, o pai da saúde, da área da saúde. Então, as pessoas não querem deixar de lado aquilo que adoeceu, elas querem um remédio para continuar fazendo tudo aquilo que elas fazem e sem sentir a dor e as consequências. É verdade. Então, eu acho que é extremamente plausível, né, essa separação, porque até em termos de tratamento, né, se você tem uma pessoa tão desfocada quanto alguém que tem TDAH, é extremamente interessante, talvez, a gente ter algo catalogado para que os tratamentos sejam diferentes, porque você pode medicar e a pessoa vai chegar com você com o diagnóstico, porque ela está com os sintomas exatamente iguais de alguém com TDAH. Então, por isso que o livro ele tem esse nome, né, Geração TDAH, porque está todo mundo desfocado. Não é só a pessoa com TDAH, só que tem uma questão. A pessoa com TDAH, ela desfoca, só que ela agrava o problema. Então, ela fica mais incapacitada ainda, né? E ela busca muito a dopamina, né? Rápida. Esse prazer, né? Eu não sabia dessa questão do risco, né? Que a gente tem que se expor, porque por conta dessa ausência dopaminérgica, né? Então, mais novo, eu ia para determinados riscos que eu falo, caramba, onde é que eu estava com a cabeça, né? Porque depois que a gente vai se compreendendo e gerando o autoconhecimento do transtorno, né, a gente vai entendendo porque tais comportamentos, né, estão associados. Aí vem a questão da terapia, né, para que a gente tenha o autoconhecimento dos nossos impulsos, das nossas... Olha, eu estou começando a me arriscar demais. Espera aí, deixa eu me segurar aqui. E também é uma coisa que você colocou, toda pessoa com TDAH precisa de um propósito de vida. Sabe? Eu acho que toda pessoa precisa, né? Mas a pessoa com TDAH, ela tem que respirar algo que ela goste de fazer, que
que ela tenha um dinamismo, porque para nunca ficar desinteressante, né? Porque se você já não tem aquela dopamina o tempo todo presente, né? E você está numa atividade desinteressante, a tendência de você abandoná-la é muito grande, de você descartá-la é muito grande. Então você tem que se apaixonar por alguma coisa, né? De fato, amar aquilo que está fazendo, né? Senão todo mundo precisa, e a gente tem relatos de que 70%, 80% da população mundial faz coisas que não gosta, ou que estejam alheias ao seu propósito de vida, né? Então, isso tem gerado muita dificuldade mental, né, Roberto? Muita dificuldade do campo da saúde mental, né? E as pessoas se cobram para serem o que elas não são, né? Querem ser um padrão, esquecem de se abandonam. A doença mental, de ordem geral, assim, né? Ela surge quando você se afasta de ti mesmo, né? Ou até quando a doença mental ela intensifica, assim, é quando você se afasta de quem tu é, né? Então, aquela coisa de conheça a ti mesmo, né? E daí quando tu sai de um padrão, de uma exigência própria, de ficar se comparando, de produzir, de ter que fazer isso ou aquilo, né? Tu vai perdendo a tua identidade e tu vai se cobrando para ser o que tu não é. E daí, muitas vezes, tu não consegue manter isso. Daí vem uso de antidepressivo, vem uso de anfetamina, vem uso disso, daquilo. Daí a pessoa começa a se automedicar para não enxergar o que ela está adoecendo. Porque ela está tentando seguir um padrão, ela está tentando seguir algo que se distancia dela. Acho que nós temos 2 minutinhos aí, né, Rafa? Faz as últimas ponderações aí, né, para a gente poder se despedir do povo, né? E daqui a 15 dias a gente volta, né? Daqui 15 dias. E voltando, né? O Rafael falou desse livro que ainda não foi lançado, mas é um estudo muito interessante que estamos fazendo sobre o TDAH. O Rafael está trazendo muitas coisas de dificuldades de cunho pessoal, onde, na visão de quem tem o transtorno e convive com pessoas que têm o transtorno, né, nessa terapêutica, então é um mergulho nessas experiências, então tem que ter coragem para trazer isso, né, Rafa? Quando a pessoa começa a falar dos seus problemas e abordar eles, é porque ela já está num passo terapêutico lá na frente, né? Então, e às vezes encontrar graça nisso, encontrar reflexões e poder ajudar outros, isso é uma forma de sublimação, isso é muito bonito. E tem a minha parte, que é uma parte que eu falo mais da questão da médica, de outros olhares, né, de quem está de fora, digamos assim, do transtorno e trazendo elementos, contextos históricos, questões numa linguagem muito apropriada, um público que tenha curiosidade, sem aquela coisa maçante do científico, e também para aqueles que buscam a parte mais científica, vai ter bastante material ali, mas uma linguagem bem acessível. Então, a gente vai falar mais sobre isso. Eu quero agradecer a participação do pessoal, quem assistiu, quem acompanhou até esse momento. Nós vamos nos reencontrar daqui 15 dias e estamos aqui, né, mais uma vez, para sanar dúvidas, para fazer algumas reflexões, algumas abordagens, falar sobre algum tema, né? Então, um espaço de reflexão livre e que é todo fundamentado para atender o nosso público, né? E as pessoas que têm dúvida, que acompanham aqui a rede web Rádio Fraternidade. É isso, meu caro. Muito obrigado aos amigos, né, aos companheiros que nos assistiram até agora. A gente fica muito feliz com essa oportunidade, né? E como o Roberto colocou, né, o TDAH
é algo muito sério. Se diagnosticado, precisa ser tratado terapeuticamente, socialmente, por toda a via, né, biopsicossocial, espiritual, né? Então, nós temos muito carinho por essa abordagem, né, integrativa, né, essa abordagem que não olha apenas um corpo, né, mas que olha o ser integral, né, um ser espiritual, né, não um amontoado de células, né, de ossos, mas também o ser humano como um todo, e ser humano também, né, porque o ser humano precisa bastante se perdoar, né, todo ser humano a gente tem percebido, e em mim também, né, essa necessidade de se perdoar, né, porque a gente vive muito entre o acerto e o erro, né, só que tudo é aprendizado, então fica o recado, né, que a gente possa aprender mais com as coisas, né, porque se a gente se martirizar no erro, ou se evidenciar no acerto, não é um caminho muito feliz, né, mas que a gente possa estar vinculado ao aprendizado, né, que a gente pode ter sempre, em toda a nossa vida, né, em todas as nossas circunstâncias. Então, até 15 dias, né, que a gente possa estar aqui, né, então, que a gente possa divulgar essa live, né, que a gente possa passar para as pessoas, principalmente aqueles que estejam desfocados, quase toda a população, e também as pessoas que têm TDAH, para que elas possam, de sobremaneira, né, ter um caminho, né,